Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês e que o Espírito Santo de Deus, ele te ilumine, que ele te dê paz, alegria, saúde e muita felicidade, amém? Estamos aqui ao vivo, estou aqui na igreja agora, estou aqui direto da igreja. Peço até desculpa se o som não estiver bom, tá, pessoal? Se o som não estiver bom, peço desculpa aqui a todos vocês se o som não estiver saindo bom, porque eu estou aqui na igreja e o ambiente aqui é grande, né, bem aberto, então o áudio ele se espalha mais e não sai tão bom como a gente gostaria que saísse aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, quero começar aqui com vocês o seguinte: o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração alguns dias. Para quê, Cristo? Para nós falarmos sobre o tempo. E eu sei que isso é muito importante. E por que é importante? Porque é a direção do Espírito Santo. O problema de muitas pessoas, eu não estou aqui julgando ninguém, até porque eu estou na mesma condição. A palavra aqui é para você, membro, obreiro, pastor, para você que é amigo, é a mesma para mim, né? E qual tem sido o problema de muita gente? O problema de muita gente tem sido o tempo. Não que o tempo ele seja o vilão, o maior problema da pessoa, mas quando eu digo que o problema está no tempo, é porque muitas pessoas, 95% das pessoas, inclusive de todas as igrejas, o problema é esse, é que as pessoas elas não entendem o tempo de Deus, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, que Deus estabeleceu um tempo determinado, um tempo programado, um tempo certo para cada pessoa, para cada coisa, para cada ser, para tudo que existe debaixo do céu, debaixo do sol. Está escrito que existe um tempo, né? E veja que, por exemplo, a lua, quantas fases a lua tem em um mês? A lua tem 4 fases dentro de um mês. Uma semana ela é crescente, né? Uma semana ela é minguante, outra ela é crescente, outra ela é cheia e outra ela é nova. Aí eu te pergunto, mas por quê? Mas o que a lua tem a ver comigo, com o planeta? Tem tudo a ver, é a mesma coisa o sol, chova ou faça sol, né? Aconteça o que tiver, aconteça o que acontecer, o sol, ele sempre vai nascer e ele vai se pôr, ele vai se colocar no lugar dele. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso. É a mesma coisa, por exemplo, as árvores. Tem árvore que ela produz o seu fruto naturalmente, sem que seja preciso alguém adubar, aguar, sem que seja preciso fazer qualquer coisa. Ela vai dar o seu fruto no tempo certo. A sua folha vai estar firme no tempo certo, ela vai cair a folha no tempo certo, ela vai florar no tempo, tudo tem um tempo. Tudo. Seja para homem, seja para mulher, a mulher também tem o seu tempo. Existe o tempo da gravidez, a gravidez tem um tempo que ela começa e ela tem um tempo que a gravidez ela termina. Você pode ver, a gravidez não dura para sempre. A mulher, quando ela está grávida, se tem uma coisa que ela tem certeza, é que um dia o filho vai nascer.
No tempo certo o filho vai nascer. Inclusive está escrito. Está escrito que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Ele disse tempo de amar e tempo de aborrecer. Ele disse que tem tempo de guerra, mas também tem tempo de paz. Ele disse que tem tempo de plantar e também tem tempo de colher. Ele disse que tem tempo de ajuntar pedra e tem tempo de espalhar pedra. Ele disse que tem tempo. Ele disse tem tempo para tudo. Para tudo existe um tempo. E nesse mesmo capítulo, porém no verso 9, ele diz o seguinte, o título na Bíblia atualizada diz o seguinte: o homem não conhece o seu tempo determinado. E o problema está aí. E o problema está aí. Em nós, em a pessoa não entender que, assim como para tudo existe um tempo determinado por Deus, também existe um tempo determinado para mim. Existe um tempo determinado para cada fase da minha vida. Eu falo aqui sempre do meu testemunho, né? Eu venho de longe, de muito longe eu já venho. Nós já estamos vindo de muito longe. Muitas pessoas entraram na nossa vida, muitas pessoas saíram, mas uma coisa que eu tenho certeza é que entrando alguém na minha vida, saindo alguém, eu preciso seguir em frente, confiar plenamente na palavra, acreditando que cada pessoa que entra ou que sai, ou na vida de quem eu entro ou de quem eu saio, eu acredito que é um tempo que Deus estabeleceu para aquilo. Então o problema está aí, em as pessoas não entender o tempo. Mas eu quero aqui ler outra palavra, né? Mas não podia deixar aqui de falar sobre isso. Samuel, tá dormindo já? Pega água para mim ali, Samuca. Samuel veio comigo aqui para a igreja, mas parece que ele já está dormindo ali no banquinho. Eu quero ler aqui, pessoal, o Salmo 40. Eu quero ler o Salmo 40. Na verdade, alguns versículos do Salmo 40. Olha só o que diz. Esperei confiantemente pelo Senhor. Olha só, essa oração é de Davi. E ele disse isso, acredito eu, depois do Salmo 70. Depois do Salmo 70. Porque no Salmo 70 ele está muito angustiado, ele está muito aflito, ele está muito depressivo, ele está muito perturbado no Salmo 70. A oração dele no Salmo 70 é dizendo: Senhor Deus, se apressa em vir me socorrer. Deus se apressa em vir me ajudar. Deus, eu tenho pressa. Deus, vem logo. Deus, responde logo, meu Deus. E aí no Salmo 40, ele está testemunhando, minha irmã, meu irmão, ele está testemunhando. Testemunhando o quê? Ele está testemunhando, dizendo que ele esperou confiantemente, ou seja, sem nenhuma sombra de dúvida. Ele não tinha dúvida, ele não ficou com nenhum pingo de dúvida. No pior momento da vida dele, na pior fase da vida dele, acredito que quando ele achou que acabou, que era o fim, porque teve fase da vida dele, inclusive a Bíblia diz que ele se fez de doido, que ele se fez de maluco, que saía espuma da boca dele, para que os inimigos, ele se fez de doido, babava, para que os inimigos não matassem. E aí? Mas ele era de Deus, ele era homem segundo a vontade de Deus, o coração de Deus, a mente de Deus, o pensamento de Deus. Mas ele seguia essa direção, ele tinha o coração de Deus, porém, teve tempo na vida dele, ou seja, teve essa fase na vida dele, de Davi,
que ele se fez de maluco para não morrer. Então, quando ele diz aqui no Salmo 40, meu irmão, quando ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, quando ele diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor, ele esperou na fé, ele esperou firme, ele esperou firme, ele esperou na fé, sem nenhuma sombra de dúvida. Inclusive quando tudo dizia que não, quando tudo, em vez de andar para frente, andava para trás, quando aquilo que era para dar certo, dava errado, mas ele se manteve firme, ele se manteve ali confiante. Quando os inimigos se levantaram contra ele, quando as pessoas se levantaram contra ele, quando os inimigos cercaram ele, ele se manteve ali firme na fé. Não na fé do oba-oba, mas na fé viva. Naquela fé que diz, naquela fé que pede para a gente fazer a nossa parte. Como foi o caso de Abraão. Foi chamado quando ele tinha 75 anos, porém a promessa do filho nascer se cumpriu 25 anos depois. Com 25 anos a promessa se cumpriu. E Paulo, na carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte, olha só o que Paulo diz, que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, quer dizer, era no dia mau, mas Abraão esperava confiantemente pelo Senhor. Ele esperava firmemente pelo Senhor. Então o problema, voltando aqui, o problema de muita gente hoje tem sido por causa do tempo. Pela pessoa não entender o tempo de Deus na vida dela, por a pessoa não entender o tempo de Deus na vida dela, e por ela não entender o tempo de Deus na vida dela, ela não entende o seu tempo. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Quantos, eu tenho 18, vou fazer agora em abril 18 anos de fé, 18 anos servindo a Deus, mas eu fiquei quase 10 anos sem entender o meu propósito dentro da igreja, E o meu maior problema, a minha maior luta nesses 9 anos e 3 meses era esse. O meu maior problema era esse. Era o tempo. E eu dizia, Deus, por que para mim demora mais? Por que para mim as coisas parecem que é mais difícil? E durante algum tempo a minha oração foi essa: será que é porque o Senhor não me ouve? Será que é porque o Senhor não me quer? O Senhor não me aceita? Algumas vezes eu disse, Deus, por que algumas pessoas conseguem e eu não consigo? Por que para algumas pessoas dá certo, para mim não dá? Por quê? Porque hoje eu entendo, o meu problema estava aqui dentro. O meu problema estava em eu não entender o tempo. Entender o tempo. Assim como, olha só, em 30 dias, a lua, ela muda 4 vezes. Imagina, assim como 12 meses, há 4 estações, assim como muitas coisas, tudo tem seu tempo, minha irmã, tudo tem seu tempo, meu irmão. E o que a fé, o que o Espírito Santo de Deus, ele quer é o seguinte, é que eu e você, é que nós esperemos confiantemente pelo Senhor. Ah, mas não deu certo agora, mas não tem problema, eu não vou desistir, eu vou continuar lutando, acreditando. Ah, mas não vai dar certo amanhã, ah, mas não deu certo ontem, não tem problema, eu vou continuar firmemente, sem murmurar, sem reclamar de Deus, firmemente, fielmente confiando
confiando confiantemente, sem nenhuma sombra de dúvida. Deus não erra, Deus não falha, Deus não muda. Deus é imutável, Ele não muda. Agora, Ele vai provar a nossa fé, sem sombra de dúvida. Sempre existiu, sempre houve as provas da fé. E não adianta eu dizer que eu tenho fé, porém eu não tenho obra. Porque Tiago disse: o que adianta alguém dizer que tem fé, mas não tem as obras da fé? Ele diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé somente, sem palavras, somente pelas obras. O que é que vai valer mais? É a fé que tem obras, é a fé que não é só falada. É a fé que não é só falada, é a fé que, por muitas das vezes, a pessoa nem sequer a pessoa fala, porém as obras da fé dela, paciência, né? Porque essa fé, quem tem fé, a fé, ela vai produzir esperança, paciência, como diz aqui, deixa eu ver, Romanos capítulo 5, deixa eu ver o que está escrito aqui, a justificação ou a justificativa da fé, sabendo, portanto, por intermédio obtivemos tal, não somente isso, mas também igualmente nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, quer dizer, a fé verdadeira na tribulação, ela produz perseverança. E o que é uma pessoa perseverante? É alguém que não desiste, mas continua firme, acreditando. Ela não desiste, mas ela continua esperando. Essa fé também, ela produz experiência. O que é uma pessoa experiente? Uma pessoa que tem conhecimento. Não é um neófito na fé, não é uma pessoa nova na fé. É uma pessoa que está firme, experiente. E a experiência, né, que também é uma característica de quem tem fé, ela vai produzir esperança. E o que é esperança? É a certeza daquilo que se espera. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11, deixa eu ver aqui, eu sei de cor, mas deixa eu ler aqui. Ora a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então é isso. E quando você está firme na fé, você espera confiantemente, você não tem medo, você não tem dúvida, ainda que tenha medo, mas você age apesar do medo. Todo mundo tem medo, todo mundo tem medo. Não adianta dizer que não adianta, todo mundo tem medo. Agora a diferença é que quem está na fé, a fé que ele tem em Deus ele honra essa fé. A diferença é que quem tem fé, essa fé o justifica. E é no meio da tribulação, que é um monte de problema ao mesmo tempo, é um conjunto de problema, mas é no meio daquele monte de problema que a fé que você tem, ela vai te justificar, produzindo em você perseverança, característica de alguém que não desiste e continua lutando. No meio dos problemas, no meio da tribulação, ela vai produzir experiência em você. Deus vai permitir que muitas pessoas venham pedir oração, venham pedir ajuda para você, quando você está passando o mesmo problema que aquela pessoa está passando, quando você está vivendo a mesma dor que aquela pessoa está sentindo. Aí você diz: mas como eu vou ajudar alguém, sendo que eu estou na mesma ou pior do que ela? Não é que você está pior do que ela, a situação é a mesma, o que diferencia é a fé. É que agora você é perseverante, agora você é experiente, e agora
E agora, essa fé que produz perseverança, experiência, ela produz esperança. E a esperança é Hebreus capítulo 11. É a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Não é que você é um super-homem, mulher maravilha. A diferença é que você tem fé. E a sua fé faz você suportar, aguentar as pancadas da vida, as tempestades da vida, as tribulações da vida. E aí você vai de fé, como diz, está escrito, de fé em fé. E o próprio Deus, ele disse: o meu justo viverá da fé. Está escrito, Deus mesmo disse: o meu justo viverá da fé. Por quê? Porque Deus já conhece ele. A luta tá, o pau tá quebrando, mas ele tá lá, é de joelho, é no jejum, é na Bíblia, é na igreja, ele tá lá, tá firme. Ele tem seus votos com Deus, ele tem seu propósito com Deus, ele tá firme com Deus. Por quê? Porque dentro dele, dentro dela tem uma fé. E se tem uma fé dentro dele, minha irmã, meu irmão, se tem uma fé dentro dele, é o que Davi disse quando ele testemunhou depois de ter passado pelo Salmo 70. O testemunho dele não está para trás aqui no Salmo 40. Quando ele disse: olha, eu esperei confiantemente. E ele diz: Deus se inclinou quando clamei por socorro. Olha só, ele quer dizer, Deus se inclinou, se inclinar quer dizer se abaixar. Se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha aí, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, e agora eu estou firme, eu estou mais forte, quer dizer, firmou os meus passos, e me pôs nos lábios, o quê? Um novo cântico. E que cântico é esse? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Provai e vede que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Então fique, permaneça firme na fé, minha irmã, na fé. Agora não estou falando da fé oba-oba, da fé que é mais emoção. A fé não tem nada a ver com emoção, tem nada a ver com sentimento. Fé é fé. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus chamou Abraão de noite. Abraão se levantou, pegou o menino, pegou as ferramentas, pegou os animais, as pessoas que estavam com ele, mas ele não disse nada para ninguém. Ele não disse sequer para a esposa dele o que Deus tinha lhe pedido e o que ele estava para fazer. Ele não disse nada para ninguém. Por quê? Se ele fala, você acha que Sara ia deixar ele sacrificar? Jamais que dona Sara, jamais que Sara ia deixar Abraão matar o menino. Jamais. E para quem não conhece, Abraão não matou o menino. Deus pediu para que ele fizesse isso, mas Deus já sabia a sua fé. Deus já conhecia a sua fé. Você está entendendo? Então Abraão não agiu pela emoção, pelo sentimento, pela dó, pela tristeza. Quando Isaac dizia: meu pai, eu estou vendo aqui o cutelo, o facão, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo tudo aqui, eu só não estou vendo aqui o cordeiro para o sacrifício. E o velho Abraão dizia: Deus proverá o sacrifício, meu filho, para esse holocausto. E lá em cima, na hora, o autor da carta aos Hebreus disse que o velho Abraão, ele estava resolvido, e ele disse: eu vou dar o que Deus pediu, ou seja, eu vou dar o que a fé me pediu, mas eu tenho fé que Deus vai ressuscitar o menino e nós vamos descer o monte. Está escrito desse jeito. Olha a fé desse homem, meu Deus do céu, olha a fé desse homem.
E lá de cima está escrito que Deus bradou: Abraão, Abraão, não faça isso, não toque no menino, porque agora eu sei o quanto você me ama, ou seja, eu sei o quanto você tem fé. E Deus proveu para Abraão o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. Por quê, minha irmã? Porque quem tem fé, quem tem fé, essa fé o justificará. Se você pode até ter sido vítima, ou está sendo vítima de uma injustiça, de uma calúnia, de uma difamação, de qualquer prejuízo. Você pode até estar vivendo a situação que você estiver vivendo. A sua fé, ela o justificará. A sua fé o justificará. Então é a sua fé quem te justifica diante de Deus. Você pode ser pecador, você pode ser a pessoa mais santa do mundo, como pode ser o pior pecador. Raabe foi justificada não porque ela era santa, ela era prostituta cultual. Mas está escrito que pela fé, Raabe e a família dela foram salvos. Pela fé, é a fé. E nós somos salvos por meio de Jesus Cristo, mas mediante a fé. E vou encerrar aqui aonde eu comecei, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Olha aqui. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, não sei qual é o seu desespero. Eu não sei qual foi a sua oração essa semana, ontem, hoje, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não estou aqui em vão. Eu sou um mensageiro. Eu sou um missionário. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Eu estou aqui trazendo uma mensagem. Você pode estar vivendo, você pode ter vivido o que você viveu, ou estar vivendo o que você estiver vivendo. Pode ser que ninguém te entende, mas uma coisa, minha irmã, meu irmão, Deus manda dizer para você aqui hoje: continue esperando em Deus firmemente, confiantemente, ainda que pareça que está dando tudo errado, permaneça firme. Continue lendo a Bíblia, continue no jejum, continue na oração e continue na igreja, firme, acabou. E essa firmeza, essa fé firme, ela o justificará. 8 horas, se eu não me engano é 8 horas. E eu quero agora fazer uma oração com vocês. Ore comigo agora. Meu Deus, em o nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, é em o nome de Jesus, meu Deus, que eu oro, que nós oramos aqui agora, meu Pai. Eu acredito, meu Deus, no poder dessa palavra, meu Pai. Porque já são, meu Deus, quase 18 anos, esperando, confiando, firmemente. Muitos altos e baixos, muitas calúnias, meu Deus. Já passamos por muitas calúnias, já fomos vítimas de muitas calúnias, de muitas difamações, de muitas, meu Deus, injustiça. Só o Senhor sabe, meu Deus, quantas injustiças nós já passamos, mas só passamos, meu Deus, por causa da fé no Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero aqui agora te pedir, ó Pai, por esse homem e essa mulher, que talvez diga, meu Deus, que não tem fé para nada, mas de ela estar aqui, por ela estar aqui, meu Deus, orando, ouvindo, está justificado que ela tem fé. Ela pode até não saber, meu Deus, entender os tempos e o propósito dessa fé, mas eu te peço que o Senhor venha honrar, meu Deus, a fé dessa pessoa, que passa, meu Deus, por um problema de enfermidade, que passa, meu Deus, por um problema financeiro, meu Pai, tem visto as portas se fechar,
que passa, meu Deus, por uma crise espiritual, que tem passado, meu Deus, por crises no casamento, em todas as áreas da vida dela. Meu Deus, levanta essa pessoa agora, eu te peço. Meu Deus, fortalece essa pessoa agora, eu te peço. Em o nome de Jesus, meu Pai. Eu oro, meu Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. E eu os declaro aqui agora abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então é isso, povo de Deus. Estamos abençoados com a graça de Deus. Tá bom? Se o Espírito Santo falou contigo através dessa palavra, compartilhe ela com outras pessoas. Tá bom? E que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus ele te ilumine. Tá bom? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe, até a próxima, em o nome de Jesus.